Deputada Carla Zambelli, bem-vinda. Boa tarde, senhora. Boa tarde, obrigada a todos os telespectadores pela audiência, a vocês pelo convite. Deputado Zeca Dirceu, boa tarde também ao senhor. Boa tarde, bem-vindo também a esse debate. Boa tarde, Piotto. Boa tarde à deputada Carla Zambelli. Boa tarde a quem nos assiste e nos ouve aí pela Jovem Pan. Deputada Carla Zambelli, a gente apresentou uma reportagem sobre essa sua solicitação no Supremo Tribunal Federal. Óbvio que é extremamente incomum, e aí numa questão de juízo de valor, um candidato à presidência solicitar que a militância, de alguma forma, vá falar com os filhos e a esposa de parlamentares na casa deles, o que tem uma série de coisas aí. Onde é que a senhora acha? A senhora acha que o Supremo vai lhe atender nisso, levando-se em conta o histórico do Supremo Tribunal Federal? Infelizmente, eu não tenho essa esperança, não, Piotto. Eu acho que o Supremo sempre tratou os conservadores de uma forma e os esquerdistas de outra. Né? Mas como eu disse aí agora no vídeo que vocês repassaram há pouco, se eles não nos atenderem, ou seja, não mandarem prender o Lula no seu eterno flagrante, nesse vídeo, em que ele ameaça o Estado Democrático de Direito através da ameaça às nossas famílias, né, a nós e as nossas famílias, então eles têm que mandar soltar Daniel Silveira. Uma das duas coisas eles têm que fazer, senão eles vão provar que eles têm dois pesos e duas medidas. Deputado Zeca Dirceu, o senhor acha razoável que um candidato à presidência incite a militância a fazer achaques a familiares de parlamentares com os quais ele discorda? Piotto, eu acho que é muito importante que todos vejam a fala do Lula completa. Inclusive, em um dos trechos da fala, ele diz para as pessoas não xingarem. Fala outras questões que mostram o objetivo pacífico que ele está propondo a população, quando se sentir prejudicada, tem a liberdade na casa de parlamentares. Eu já vi isso acontecer aqui no Paraná, na época da reforma trabalhista, na época da reforma da Previdência, e nunca vi ninguém fazer protesto de forma agressiva. O presidente Lula e nós do PT sempre buscamos a paz, o diálogo, o entendimento. Não somos nós que incentivamos a armar a população, não somos nós, né, que pregamos a violência como método para resolver as coisas no país. Quem tem adotado essa tese fracassada há 3 anos e meio é o próprio presidente Bolsonaro, que cotidianamente estimula a violência. E, infelizmente, nós temos parlamentares que mostram as suas armas, né, e estimulam que as pessoas atirem, joguem chumbo, né, tenham atitudes totalmente que vai em desencontro com a democracia. Então, me parece que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, lamentavelmente, estimula, por má fé, por ignorância, a distorcer uma fala do presidente Lula e a acirrar os ânimos do país. Tudo que a gente não precisa é acirrar os ânimos. Então, quem está distorcendo a realidade, por favor, pare de fazer isso. Né? E buscar o Supremo Tribunal... Tá, só um instante. A figura pública é o parlamentar. A esposa dele e os filhos dele são sagrados para qualquer pessoa. O senhor acha que isso é pacífico? Causar achaques para a esposa e filhos de uma pessoa com a qual você discorda? Olha, como eu disse, a gente precisa olhar a fala do presidente Lula por completo. Né? Na fala está evidente que ele está sugerindo uma manifestação pacífica, e eu acho que isso é o mais importante, isso é o suficiente. Né? E não pode julgar ninguém por uma única fala. Né? O presidente Lula tem, em conjunto, uma história, né, de apego à democracia, de apego à liberdade individual, né, de apego ao diálogo, ao entendimento. Ele é sindicalista. Né? Ele construiu a sua trajetória, virou o maior líder desse país, né, a partir de negociações, né, e nunca usou da violência. Né? Nunca, em momento algum, usou da violência. Como eu falei, quem fica do lado da violência, e a gente tem provas, daí não é uma fala, nós temos repetidas falas, são aqueles que seguem, infelizmente, o presidente Bolsonaro, que está destruindo o nosso país com fome, desemprego, inflação descontrolada e tantos outros problemas. Era sobre isso que a gente deveria estar se ocupando no Congresso, era sobre isso que a gente deveria estar ocupando o Poder Judiciário. Tá, mas para isso o parlamentar precisa ter paz para trabalhar. Deputada Carla Zambelli, o deputado Zeca Dirceu diz que a fala é pacífica.
Olha, é difícil falar que os esquerdistas são pacíficos depois de, justamente na reforma da Previdência, eles terem ateado fogo no Ministério da Fazenda, depois de não concordar com a Carmen Lúcia, terem jogado tinta vermelha na casa da Carmen Lúcia. É difícil concordar que o PT sempre foi muito tranquilo, basta perguntar para a família de Celso Daniel, das 11 pessoas que morreram depois do assassinato de Celso Daniel, para que nunca fosse resolvido o dilema. Então, é complicado você agir de uma forma e falar de outra. O discurso realmente é bonito, mas a fala é muito complicada. Por exemplo, recentemente, o gabinete do general Girão, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, foi atacado, foi todo pintado por 2 mulheres. Aí fala, nossa, mas foram mulheres que fizeram. Mas é assim que age o PT, o Partido dos Trabalhadores e os sindicalistas. Através de mulheres, eles promovem a violência. Porque tem uma coisa que chama atenção, deputado e deputada, porque, de novo, a figura pública é o parlamentar, que sim passa pelo escrutínio popular, é da lógica democrática. Agora, nós sabemos também, até porque esse é um comportamento agora do Supremo, que se imagina completamente intocável em relação a críticas, que qualquer crítica, por mais que não haja o fato em si, e essa é uma discussão, porque parlamentares têm uma liberdade diferenciada em relação aos cidadãos, está lá, inclusive, na própria Constituição Federal. Quando o ex-presidente Lula, que já foi deputado, que é sindicalista histórico, que já foi presidente da República, incita a sua militância a fazer coação ou fazer pressão a mulheres e filhos de parlamentares, deputado, eu vou voltar com o senhor, porque essa questão precisa ficar bem explicada para a nossa audiência. O senhor acha que realmente o presidente Lula vai ter um controle como marionete de cada militante que for lá? Quem controla um militante exagerado, por exemplo? Porque militante exagerado tem em todo lugar, deputado. Não é uma novidade nem na esquerda nem na direita. Ninguém controla o outro. Por isso que nós temos legislação, lei, polícia e tudo mais para controlar os excessos. O senhor acha que o militante vai... Não, mas o presidente diz que é pacífico. Primeiro que é difícil considerar isso pacífico, porque figura pública é o parlamentar, não a esposa dele, tampouco os filhos, que podem ser até menores de idade. Bom, mas como é que faz o controle disso? Como é que o senhor imagina que o presidente Lula vai controlar o militante na frente da casa do parlamentar? Um outro detalhe da fala do presidente Lula, que não está sendo mostrado e que esclarece bem o seu questionamento, Piotr. Ele não estava se referindo às eleições, ele não estava se referindo a esse momento. O presidente Lula estava se referindo em momentos que o Congresso for debater, for aprovar alguma lei que seja, na avaliação da população, uma lei ruim. Eu me lembro muito bem de 2019, no início do ano. Falavam que a reforma da Previdência ia gerar emprego, que o Brasil ia crescer. O Brasil terminou com a reforma da Previdência aprovada, terminou 2019 com o PIBinho, cresceu menos de 1%. A inflação já disparava, o desemprego já batia recorde e a fome já tinha voltado no país. Então o presidente Lula se referia a esses momentos. Lá adiante, imagino eu, num governo dele, quando for necessário, cabe sim à população, às entidades organizadas. Isso é muito comum, gente. Eu fui prefeito 2 vezes na minha cidade, fui prefeito premiado, reeleito com 70%, e as pessoas protestavam na minha casa. As pessoas abordavam a minha mãe, abordavam a minha filha. Ora, não houve violência, não houve insulto, está dentro da normalidade democrática. Eu nunca fui processar ninguém porque abordou a minha mãe, abordou a minha filha, contando que faça de maneira educada, sem xingamento, que foi assim que o presidente Lula recomendou. Ele só pode ser responsabilizado pela recomendação que ele fez. O que as pessoas vão fazer a partir disso? Ele não pode ser penalizado como eu não posso, como a Carla Zambello não pode, como você não pode, por uma atitude que um outro tomou diferente daquilo que ele sugeriu. Ele sugeriu pacífico e, inclusive, usou o termo: não precisa nem fazer, não façam xingamento. É óbvio que é uma manifestação pacífica que faz parte da democracia do Brasil e de todo mundo. No mundo todo tem isso. Não é novidade ter manifestação na frente da casa de um parlamentar, como acontece na casa de um prefeito e como acontece com o vereador. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu fiz manifestações durante vários anos no Movimento nas Ruas. Até fiz uma manifestação na frente da casa do Renan Calheiros, com o boneco Canaleiros. Mas em momento nenhum, nem pedi para que as pessoas fizessem, nem pensei em fazer, de tirar a tranquilidade dos familiares do parlamentar. Quando, por exemplo, surgiu na imprensa que a filha da Maria do Rosário estava tendo problemas de saúde, eu sequer comentei o assunto, porque eu acho que com família não se mexe, família é sagrada. Agora é interessante, deputado Zeca Dirceu, saber que você
concorda em incomodar familiares. É importante saber que você aprova que incomodem e tirem a tranquilidade dos familiares. Dizer que você é um homem casado. Não, eu não filhas, disse isso. Você está distorcendo a realidade. Eu não disse isso. Não, mas o Lula disse incomodar e tirar a tranquilidade. E você disse que ele não quis dizer para incomodar. Então, assim, ou ele disse que era para incomodar, ou ele não disse que era para incomodar. Então, vamos lá, o que ele disse é incomodar ele não e tirar disse a tranquilidade. para incomodar. Então, peraí, então vamos lá. O Lula disse que era para incomodar e tirar a tranquilidade. Se fosse das suas filhas, da sua esposa, você toparia isso? Deputado. Eu já disse, né? Eu acho que é normal, com respeito, com modos, sem violência, como disse o presidente Lula, então, sem xingamentos. Discorda do Lula. Porque o Lula disse para não xingar, mas pediu para tirar a tranquilidade e incomodar. Não, eu concordo plenamente com a fala do presidente Lula. Você está atribuindo falas a mim que eu não disse, pela segunda vez. Peraí, olha só, ou você concorda com a fala do Lula e diz que pode incomodar e tirar a tranquilidade, porque eu estou falando entre aspas, tirar a tranquilidade e incomodar. Foi isso que ele disse no vídeo. E aí você Mas ele não propôs isso. Tem que olhar a fala completa. Ele não propôs isso. Então eu peço que a Jovem Pan coloque o vídeo, por favor. Desse trecho, ele pediu para incomodar. Olhar a fala completa. Foi uma fala de 20 minutos. Foi uma fala de 20 minutos. Exatamente o que ele disse, você tem que olhar a fala completa. Ou você discorda do Lula. É um ou outro. Não tem como você dizer agora tergiversar com o que ele falou. Deputados, eu acho até, inclusive, que... Sim. Não, pois não. Então vamos resumir essa questão da seguinte maneira, até por uma questão de tempo. Eu vou perguntar ao deputado e depois eu perguntar ao deputado uma questão muito simples. Até porque isso é o cerne da questão, é a razão do nosso debate, a razão de toda essa polêmica. Deputado Zeca Dirceu, de forma rápida, por gentileza, se o senhor puder nos atender em 1 minuto. O senhor subscreveria o que disse o presidente Lula, inclusive na sua forma completa, como o senhor está defendendo, que é para constranger mulheres... esposas de parlamentares ou maridos de deputadas e também os seus filhos? O senhor acha isso justo? O senhor acha que isso faz sentido? Vou repetir mais uma vez. A fala tem que ser olhada de forma completa e não de uma edição e não de um trecho. Eu vi a fala completa do presidente Lula. Ele está estimulando uma cobrança aos deputados e que ela seja feita de forma pacífica. Um detalhe de uma palavra aqui ou acolá, falou mãe, falou filha... pediu para não xingar, sabe? Isso são detalhes de uma fala completa que não tem esse sentido. E o que vale não é só a fala. O que vale é um histórico que o presidente Lula tem de paz, de diálogo, de entendimento. Ele foi presidente 8 anos. Em que momento no seu mandato ele teve alguma atitude violenta, agressiva? O presidente Lula conseguiu pacificar o país. Obrigado, deputado. Mandato com 90% de aprovação. Se isso não é pacificar o país, eu não sei o que é pacificar o país. Então, a pergunta é a mesma. Deputada, a senhora acha, obviamente a senhora disse não, porque a senhora colocou esse processo no Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua posição, deputada? Eu tenho 40 segundos. Pois não, vamos lá. Primeiro, o detalhe de uma palavra ele importa muito. Quando um ex-presidente, ex-presidiário fala em incomodar e tirar a tranquilidade, não só do deputado, mas das esposas, mulheres e dos filhos, é isso aí que ele tem que dizer. O presidente Bolsonaro, sim, nunca teve discurso e nem histórico de agressão. O PT, sim, tem. Não foi o Bolsonaro que disse que ia para as trincheiras, se, por exemplo... tentassem tirar um presidente, foi o pessoal ligado ao PT. É o pessoal ligado ao PT que normalmente invade, quebra estrada, coloca fogo, invade fazenda, destrói a fazenda. É o Bolsonaro que está, por exemplo, dando mais de 337 mil títulos de terra até agora, muito mais do que o PT deu em todos os 13 anos. Perfeito. É o Bolsonaro que vai dar 50 mil títulos de terra agora em abril, muito mais do que deu Dilma e o Lula nos últimos 13 anos que eles governaram. Mas, Zeca, eu tenho uma coisa para te dizer. Se o Lula estivesse seguindo os conselhos do seu pai, com certeza ele não estaria falando tanta besteira assim, porque eu duvido que Zeca Dirceu está concordando com esses absurdos. Eu tenho certeza que deve ser Gleisi Hoffmann que deve estar aí enchendo a cabeça do Lula, viu?